o poder e a glória. Amém. Temos estudado nos últimos domingos o catecismo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e a estrutura dessa oração, né? No dia do Senhor 46, porque Ele nos ordenou nos dirigir como Pai Nosso. Depois, porque disse, estás nos céus, né? Vimos que Deus não é um Pai terreno. E não é um pai somente meu, né? Ele é nosso, é de um corpo da igreja, né? Depois estudamos a primeira petição, a segunda petição, a terceira petição. Domingo passado estudamos a quarta petição, que foi o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E hoje, no dia do Senhor 51, a pergunta 126 é acerca da quinta petição. Pergunta 126. Qual é a quinta petição? Resposta. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não impute a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da Tua graça, que estamos plenamente determinados, de todo o coração, a perdoar o nosso próximo. O Senhor Jesus, Ele ensina em uma parábola, né, que um homem, ele tinha uma dívida muito grande com o Senhor, uma dívida que ele não tinha como pagar. E aquele Senhor, então, o perdoou daquela dívida. E aquele homem, então, perdoado, ele saiu e encontrou um que devia muito menos para ele. E ele não perdoou a dívida daquele, né? Naquela época levava as mulheres e os filhos como escravos daqueles a quem se estava devendo, né? E aí então aquele homem determinou que se tomasse a mulher daquele homem que estava devendo para ele, né? E os seus filhos. E o Senhor Jesus completa dizendo que aquele homem era mau e que aquele homem então era réu de condenação do inferno por não saber perdoar. Porque ele foi perdoado uma dívida que ele não poderia pagar, né? E uma dívida muito menor ele não perdoou. Então, uma evidência da graça de Deus é que nós perdoamos os demais, perdoamos também as outras pessoas. Essa é uma evidência da graça de Deus. Para que nós possamos perdoar, primeiro nós temos que entender uma coisa que eu sempre falo, e que é verdade, irmãos. O perdão, ele não é um sentimento. Nós nunca sentimos vontade de perdoar. Se nós tratarmos o perdão como um sentimento, nós não conseguimos perdoar ninguém. Porque as pessoas que nos ofendem, nós não sentimos vontade de perdoar, né? Quem é pai sabe como é que é, por exemplo, quando alguém agride um filho, ofende um filho. Muito difícil, né? Isso atinge a gente profundamente, né? E a gente não tem vontade de perdoar aquela pessoa, né? Ao contrário, né? Muitas vezes a gente tem vontade de tomar uma atitude mais enérgica, né? Mas, porque Jesus, ele nunca exige de nós aquilo que nós não conseguimos fazer. O que nós precisamos é entender bem a palavra de Deus, né? Então, o perdão, irmãos, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma atitude. É uma atitude. Então, nós, diante do nosso ofensor, nós oramos a Deus e falamos, Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa me fez, né? E o Senhor sabe que eu não tenho vontade nenhuma de perdoar essa pessoa. Mas, confiando na Tua graça e em obediência à Tua santa palavra, eu declaro que eu perdoo essa pessoa. Tá? E ao perdoar a pessoa, nós vamos nos sentindo mais leve, né? Alguém disse certa vez, infelizmente eu não sei quem foi que falou para dar o crédito, né? Mas alguém disse certa vez que não perdoar alguém é a mesma coisa que tomar um copo de veneno achando que é o outro que vai morrer. Né? Porque, na verdade, a falta do perdão, ela vai nos corromper por dentro. Então nós vamos ficar remoendo aquela coisa e tendo amargura, e aquilo pode até se tornar um ódio. E esses sentimentos perversos que vão acabar dominando o nosso coração, vai nos levar diretamente às garras da tirania do mal. Né? Então isso vai nos afastar cada vez mais da paz, vai nos afastar de Cristo. Né? Então, ao passo que quando perdoamos, mesmo não querendo, que praticamente todas as vezes nós não queremos, né?
mesmo sofrendo afronta, quando perdoamos, nós somos limpos por dentro. É por isso que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque no Evangelho nós aprendemos esses valores morais que vão nos deixando leve, né? E nós perdoamos e seguimos a vida em frente, tá? Quem não perdoa, passa a vida inteira amargurado, às vezes o ofensor nem lembra mais que cometeu algum erro ali, e o outro vai ficando a vida inteira amargurado ali, sofrendo, muitas vezes se desgasta totalmente. Até a fisionomia muda, às vezes fica com uma fisionomia carregada, né? E perde a alegria de viver, muitas vezes, por falta de perdão. Então, irmão, só completando, né? Existem duas situações que nós podemos imaginar: perdão e anistia, tá? O perdão é assumir a culpa. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos assumindo a culpa. Senhor, de fato eu sou pecador e de fato eu pequei e peço perdão ao Senhor. E Deus é rico em perdoar, né? Então Deus nos perdoa e nós estamos totalmente livres, porque aquele pecado, aquele erro que cometemos, nunca mais nos será lançado em rosto e Ele não nos condenará. Então é por isso que nós devemos ser penitentes, tá? A anistia, ela não pressupõe assumir a culpa. A anistia, ela reivindica apenas o livramento das consequências. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina com o perdão. Não é apenas o livramento das consequências. Por exemplo, mas eu não me arrependo de ter feito aquilo, só que eu não quero pagar a consequência daquilo. Isso é anistia, tá? O perdão realmente, ele vai envolver o arrependimento, porque ele fala, olha, eu admito que eu errei, me arrependo de ter feito isso, né? E peço perdão, tá? Então, o Senhor Jesus, ele completa aqui dizendo, porque do jeito que nós perdoarmos, é que nós seremos perdoados. Então, se nós não aprendermos a perdoar as pessoas, nós não podemos sequer reivindicar de Deus que nos perdoe, né, os nossos pecados. E a nossa dívida com Deus, pelo fato de sermos pecadores, mesmo que quem tenha causado tenha sido Adão e Eva, né, nossos pais no período da inocência. Nossa dívida com Deus, ela é muito maior do que uma ofensa que alguém possa fazer por nós, né? O Filho de Deus, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, né? Então somos perdoados. Então, que nós possamos de fato entender essa questão, tá? E pedimos a Deus, né, que nos perdoe e também estarmos determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Quero